Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa cobertura de provas da Medway, que está com vocês aí do edital até a aprovação em todo o Brasil. E quem está aí com vocês hoje sou eu, John Machado, fiz clínica médica lá na Unicamp, sou professor de preventiva aqui na Medway e qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem ali no John da Medway, vamos trocar um papo, deixa eu te ajudar, beleza? Mas para isso você tem que me procurar, então adiciona lá, segue a página e me manda um direct quando precisar e se precisar, beleza? E hoje eu tô com vocês para destrinchar dicas e apostas da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, de 2025. E já dou uma curiosidade para vocês. A prova da Unifesp era um terror quando eu prestei lá em 2018, 2017, porque ela era uma prova extremamente pesada em estatística. Eu não tive uma boa pontuação na Unifesp naquela época e foi o que me tirou em relação às outras áreas que eu estava muito bem, entendeu? Então, eu quero que vocês olhem para a preventiva como um diferencial da Unifesp, porque ela continua sendo bastante específica, só que a gente vai ver que as coisas mudaram. Não é mais aquele terror de cálculo estatístico, de testes estatísticos, testes diagnósticos que eu peguei na minha época. Hoje a gente tem uma teorização da prova e o que vocês precisam saber também da prova da Unifesp agora para 2025 é que ela mantém fielmente o seu padrão de memorização. Ela é uma prova conceitual, galera, então ela vai literalmente dar um enunciado curto de mais ou menos umas 4 a 5 linhas e ali eles podem incluir alguns elementos de raciocínio, mas elementos poucos, nada que vai fazer uma teia muito complexa de raciocínio para que vocês cheguem ali na resposta esperada, beleza? Basicamente, ela tem um padrão muito consistente nos últimos 5 anos. E eu digo a vocês também que desde 2019 por ali, ela passou por uma teorização da prova. Ela deixou de ter um padrão extremamente específico do jeitão da Paulista, que era muito difícil, e ela começou a se ajustar no padrão e nos graus de conhecimento que outras provas de preventiva também aplicam. Por ser muito consistente, a maior arma de vocês para a prova de preventiva da Paulista é estudar as provas antigas. Porque eu posso dizer para vocês, provavelmente vai cair projeto terapêutico singular, porque caiu nos últimos 5 anos, uma questão de vigilância em saúde, uma questão de sistema de informação em saúde, uma questão sobre decreto 7.508, seja com serviços mínimos, seja com financiamento. É isso que a Paulista cobra e ela tem se mantido fiel nos últimos 5 anos. Então, estudem isso, mas obviamente eu já dei uma lapidada para trazer aqui para vocês hoje nas nossas dicas e apostas, tá? A preventiva hoje eu posso dizer que ela não é uma das áreas mais complicadas, só que ela é uma área com muito potencial de vocês ou fecharem a prova ou tirarem aí pelo menos 18 de 20. E é por isso que a gente vai batalhar e aluno Medway vai batalhar por isso até o final, beleza? Mas quais são os 3 assuntos que eu trouxe para vocês hoje nesta cobertura de provas, galera? Basicamente, boa parte da prova, estatisticamente, é estudos epidemiológicos, análise estatística e aplicação. Isso é o primeiro tópico que a gente vai ver na nossa aula de hoje, tá? Depois, vigilâncias em saúde. Vocês sabem qual que é o papel de cada vigilância, onde que elas atuam? O que a gente pode esperar que aconteceu em 2024 que pode repercutir na prova de 2025? E indicadores demográficos. E aqui a Paulista tem indicadores bem específicos que praticamente só ela cobre, a gente vai revisar aqui. Sistemas de informação em saúde e indicadores de morbimortalidade, especificamente no conceito de taxas brutas e ajustadas, beleza? Vou ensinar tudo isso para vocês, mas por primeiro, vamos começar aí por análise estatística e aplicação dos estudos epidemiológicos. O que eu posso dizer para vocês? Basicamente, hoje eu vou ensinar como vocês devem olhar uma questão, interpretar os dados dela e escolher um teste estatístico a partir de uma sequência, né, basicamente uma sequência didática, um passo a passo didático, para que vocês não tenham dúvida, porque essa costuma ser uma questão bem específica, que derruba grande parte das pessoas, mas quem se prepara com a Medway tem que estar firme e forte, porque a gente foi um dos primeiros a destrinchar isso de um ponto de vista didático, e os alunos começaram a inverter. Aquela que era uma questão muito difícil, que a galera deixava de lado, porque era muito complexo estudar sozinho, começou a ser uma questão facilmente aí matada, beleza? Mas a gente tem que seguir esse passo a passo, tá? Basicamente, quando a gente estiver diante de uma questão que eles trazem ali como foi um estudo,
como que foi a coleta das variáveis, como que foram classificadas essas variáveis, enfim. E eles querem que você aplique o teste estatístico, indique, nomeie qual que é o teste estatístico. A gente precisa ir para esse passo a passo. E o primeiro passo de escolher um teste estatístico é interpretar se as variáveis são do tipo quantitativas ou numéricas, ou qualitativas ou categóricas, beleza? E quando a gente abre o estudo das variáveis, a gente cai nessa tabela. É numérica contínua, é discreta, é categórica ou qualitativa nominal ou ordinal. E aqui a gente abre um leque de 4 possibilidades. Para escolher o teste estatístico, não precisa abrir em 4. Vamos abrir em 2 leques, porque eu só quero saber se ela é qualitativa ou se ela é quantitativa. E para vocês fazerem essa diferenciação, vocês vão ter que olhar a variável do estudo, tá? Basicamente, o que eles viram para coletar das pessoas que participaram do estudo, que varia de uma para outra. E uma variável pode ser um indicador, pode ser uma característica, pode ser algo mensurável, ou um número, aí, uma proporção de um grupo que teve um determinado desfecho ou não, beleza? Então, vamos tirar essas 4 possibilidades e vamos reduzir em 2 para esse primeiro passo. A variável vai ser quantitativa quando vocês fizerem a seguinte pergunta: eu posso contar essa variável ou medir através de números? E aí eu posso entender que uma variável quantitativa, os números representam números dentro de uma relação matemática. O dobro de uma coisa que eu observei é literalmente o dobro do que eu tenho. Por exemplo, a altura. Eu posso contar por números? O dobro de 1,50 não é 3 metros, beleza? Então, a altura, eu tenho um instrumento de mensuração, tá bom? Eu tenho uma régua, uma métrica ali, e eu tenho os números como relações, beleza? É quantitativa. Agora, o peso, ele também não tem uma forma de a gente medir através da balança? 10 quilos não é metade de 20 quilos? 20 quilos não é 4 vezes mais do que 5 quilos, então os números representam números ali. Idade em anos, uma criança de 12 anos, um adolescente de 12 anos, ele não tem a metade da idade de um adulto de 24 anos, os números representam números. Da mesma forma, quando a gente sai das características antropométricas, a gente tem números de internações também como variável quantitativa. Se eu estou ali coletando o número de internações e eu vi que ao longo da minha observação eu tive 400 internações hospitalares por uma causa, isso não significa que é o dobro de 200? É número, é contável, beleza? Assim como a velocidade de uma corrida. Então, se eu analisei a corrida diante de um estímulo e foi 8,7 km por hora, e aí depois eu fiz uma intervenção e isso aumentou a corrida para 9,6, eu tenho uma relação numérica que eu posso contar através da velocidade, beleza? Então, estas que eu posso contar em números, e os números representam literalmente a sua relação matemática de dobro, média, aritmética, ou então, sei lá, redução, divisão, enfim, tudo isso são variáveis quantitativas. Agora, as qualitativas, eu tenho a representação de categorias, de grupos. E aqui, o que é matemático, ou é só uma forma de eu poder facilitar a interpretação, mas não representa uma relação matemática, como eu vou mostrar para vocês, ou eu tenho uma proporção. Então, eu vi ali 4 categorias, eu vejo que aqui teve 20%, aqui teve 30%, aqui teve 50%, beleza? E aqui 0. Então, isso daqui eu consigo obter proporções, mas os números não são contáveis, beleza? Então, vamos lá. Cor dos olhos. Então, eu tenho ali um estudo e eu avaliei a relação da cor dos olhos com cerotocone, beleza? Então, se eu vejo, eu tenho 32% de pessoas com olhos verdes desenvolvendo cerotocone. Estou inventando a minha cabeça aqui, tá? Mas isso daqui eu tenho uma proporção de uma categoria, beleza? Então, é isso que eu quero que vocês vejam quando eu estou falando de qualitativa. Agora, sexo masculino ou feminino. Então, vi ali, fiz um estudo e eu percebi que 57% eram homens e 43% mulheres para determinado desfecho. É uma proporção dentro de uma categoria. Escala de dor. Isso é importante. Por quê? Porque a gente também tem as variáveis qualitativas que seguem uma ordenação. Elas têm uma ordem dentro das categorias. Mas quando eu olho, por exemplo, a escala de dor, que é uma escala totalmente visual e subjetiva,
eu tenho ali e dou para o paciente que eu tenho 0 a 10, beleza? No EVA lá na escala visual analógica de dor. Aqui eu quero que vocês entendam que dentro disso aqui é só para seguir uma ordem, beleza? Ter uma dor grau 2 não significa objetivamente que é a metade de uma dor grau 4, beleza? Da mesma forma o estadiamento de câncer. Se uma mulher tem um câncer de mama estadio 2, não significa que ela tem metade do risco de uma paciente com estadio 4. Por quê? Porque isso envolve outras características de TNM, de prognóstico, literalmente é uma ordenação subjetiva. Mas é uma forma de a gente tornar as coisas mais parametrizadas para coletar, beleza? Então, quando vocês olharem isso que não é contável, não estabelece uma relação matemática de um número em relação ao outro, eu estou diante de uma variável do tipo qualitativa. Da mesma forma, o grau de icterícia. Icterícia grau 3 em zona de Kramer não significa que é, sei lá, tantas vezes maior do que 1, beleza? Porque tem uma regra por trás, e cada regra varia para determinar o que é esta ordem, ok? Agora, o que confunde muito nas provas é quando vocês já decoraram que idade geralmente é uma quantitativa, e aí eles colocam ali que eu avaliei faixas etárias de 10 em 10 anos, e eu vi que a proporção de 10 a 20 anos era 52%, e a proporção de 20 a 30 anos era 12%, por exemplo. Aqui eu tenho essa ordenação em faixa etária como uma variável qualitativa, porque a faixa etária ela foi colocada como uma categoria de a gente fazer essas proporções, não de estabelecer essa relação matemática. Então vocês precisam sempre se perguntar, eu posso contar e os números têm uma relação matemática, ou eu estou representando categorias ou grupos e eu estabeleço apenas proporções. Beleza? Dito tudo isso, que era a parte mais difícil da aula, porque o resto é só seguir tabela, a gente vai trazer aqui 4 exercícios para a gente poder fixar isso. Então vamos lá. Número de óbitos. Eu tive 4 óbitos, não é o dobro de 2? Não é contável? Então é quantitativa. Agora, se eu coloco óbitos, morreu ou não morreu, eu só estabeleço proporção, porque eu tenho 2 grupos. Morreu sim e morreu não. Então é qualitativa. Então, se eu decorar óbitos, eu vou errar. Eu preciso saber qual é o contexto que essa variável foi coletada pelos pesquisadores para a gente poder entender qual teste que eu vou escolher, beleza? Idade em anos, então é uma quantitativa, tá? 10 é a metade de 20, enfim. Mas agora, quando eu coloco idade numa ordenação do Swarup Uemura, beleza? Então, menos de 5 anos e por aí vai, né? E aí, o que vai acontecer? São categorias. Categorias de faixas etárias dentro do Swarup Uemura, que definiu isso de uma maneira totalmente específica nas suas próprias regras, para entender a mortalidade proporcional por idade. Então, é uma qualitativa, porque eu estou representando categorias, mas eu ainda utilizo a idade. Então, não decorem, entendam, beleza? É contável ou é uma categoria ou grupo. Dito isso, vocês vão interpretar e a gente vai ter um exercício para isso. A gente vai ver o primeiro cenário. O primeiro cenário é a escolha de um teste estatístico no qual eu quero ver a relação entre uma variável quantitativa com uma qualitativa, beleza? Isso interpretado, caiu nesse cenário, a gente vai abrir esta janela didática. Então, para escolher um teste estatístico dentro desse primeiro cenário, a primeira pergunta que vocês vão fazer depois de categorizar as variáveis é: há pareamento entre os grupos? O que significa parear? O pareado é que uma amostra depende da outra. O que isso significa? Quando eu tenho ali um grupo de corredores que correram em condições habituais, beleza? E eu meço a velocidade da corrida deles. Então eu tenho 30 corredores, isso já caiu na Unifesp, que eles fizeram uma corrida de 100 metros e eles avaliaram a velocidade num estado habitual, beleza? Aqui eu tenho um grupo, beleza? Coletei uma amostra. Se a segunda amostra é deste mesmo grupo, só que a partir de uma intervenção ou em outras condições, no segundo momento, eu tenho um pareamento dessas amostras. Elas são dependentes uma da outra, porque elas foram obtidas do mesmo grupo, beleza? Então, quando eu vou ali no segundo momento, eu pego esses 30 corredores e aí eu faço um estado de alcalose respiratória neles, em todos eles, e eu mando eles correrem 100 metros e avalio a velocidade,
para verificar se a alcalose, sim ou não, teve alteração na velocidade de maneira estatística, eu tenho uma amostra pareada, beleza? Agora, se eu tenho um estudo no qual eu vou dar um fitoterápico para 400 mulheres para avaliar os efeitos em relação a sintomas de menopausa, e outras 400 mulheres vão receber o placebo, vocês conseguem entender que essas amostras, uma não depende da outra, porque são em grupos diferentes e eu posso fazer inclusive ao mesmo tempo ali, portanto são amostras não pareadas, beleza? Não tem a relação de dependência em relação a um outro. Outra forma de a gente fazer um teste pareado, se eu fizer uma coleta de sangue de gêmeos, no qual a gente entende que as características são muito parecidas e que eu consigo fazer um cruzamento aí de dependência. Ou então eu posso fazer, sei lá, eu quero coletar a gasometria do braço direito e esquerdo da mesma pessoa. Depende da mesma pessoa, também é pareado. Então, se foi em gêmeos idênticos, se foi uma pessoa no momento sim e depois num segundo momento, para coletar a mesma amostra ali, ou se foi uma mesma pessoa, só que em segmentos diferentes do corpo ao mesmo momento, eu tenho uma amostra que tem uma relação de dependência pareada. Agora, se eu estou em grupos totalmente distintos, aí eu tenho uma amostra não pareada, beleza? E por fim, eu tenho que saber se os dados são paramétricos, se eles seguem a curva de Gauss, que é onde as características geralmente se apresentam dentro de uma população geral, beleza? No qual boa parte fica concentrado na média e a menor parte fica nos extremos. Nesse caso aqui, geralmente as questões da Unifesp não vão dizer se é paramétrico ou não paramétrico, beleza? Mas qual que é a interpretação? Não mencionou, considere que é paramétrico. Porque se não for paramétrico, eles precisam especificar ali no enunciado que foi uma amostra considerada não paramétrica. Por via das dúvidas, não falou nada, joga como paramétrico, que é isso que eles têm cobrado. Show? Dito tudo isso, eu já consigo escolher. Por quê? Porque se por um acaso eu estou fazendo uma análise de dois grupos, beleza? Então, dois grupos, e houve pareamento, e é um teste paramétrico como a maioria é, vocês vão escolher o teste T pareado, beleza? Agora, se forem grupos não pareados, vocês vão escolher o teste ou de T ou T de student não pareado, beleza? É basicamente isso daqui. Galera, todas as vezes que a Unifesp cobrou esse cenário, ela cobrou ou um ou outro. Então, precisava saber que era um cenário quanti-quali, precisava saber que eram dois grupos, e geralmente são, tá certo? E precisava saber se era pareado ou não pareado. Acabou ali. Ou era teste T pareado ou teste T não pareado. Mas cada teste paramétrico tem o seu equivalente não paramétrico. Então, o equivalente para dois grupos pareado, do tipo não paramétrico, é o Wilcoxon, beleza? Do T de Student não pareado, o equivalente é o Mann-Whitney, beleza? Agora, eu só consigo fazer uma comparação de dois grupos nos testes estatísticos aqui de cima. Se eu tiver 3 ou mais grupos, eles não valem, beleza? Então, se eu quero comparar 3 grupos, essas duas variáveis, eu preciso recorrer ao ANOVA, beleza? E aqui, para os pareados, o equivalente não paramétrico é o Friedman. E para o ANOVA, quando eu tenho um grupo não pareado e mais de 3 grupos, eu tenho Kruskal-Wallis, beleza? Isso daqui já caiu? Não, mas ele cai para ver se a alternativa está certa ou errada. Ele cai como uma alternativa errada geralmente, mas é importante vocês conhecerem para saberem do que a gente está falando. O segundo cenário é quando eu tenho ali uma variável, uma comparação de variáveis, né, uma relação de variáveis quali-quali, beleza? Tenho duas variáveis categóricas ou qualitativas. E como que eu escolho o teste estatístico? Uma coisa que vai lembrar muito vocês de que eu estou diante de um cenário quali-quali é se por um acaso eu tiver a tabela 2x2. Desfecho sim ou não, exposição sim ou não. Geralmente é isso que vai denotar para a gente que eu estou diante de um cenário quali-quali, beleza? Mas o que vai definir a escolha entre um teste ou outro é o tamanho da amostra. Então, amostras muito pequenas, onde eu tenho um N esperado menor do que 5 numa relação de independência ou não associação, eu tenho um teste exato, que eu não dou margem para dúvida estatística, não dou margem estatística. Eu literalmente, diante de um grupo pequeno, consigo determinar que ele é um teste exato, que é o exato de Fisher.
Agora, quando todos os N esperados são maiores ou iguais a 5, e vocês vão ver que, cara, tem uma amostra de 50 pessoas, tem uma amostra maior do que 30 pessoas, ele vai cair nisso daqui, não precisa nem verificar. Eu tenho aí o teste de Q², beleza? O Q² já foi chamado na prova da Paulista também de Q² de Pearson. Tá tudo bem, é o sobrenome do Q², mas o Q² vai aparecer lá, beleza? E como que eu vou, na prática, identificar se o N esperado numa relação de dependência entre essa associação seria menor do que 5 para um dos grupos? A Paulista já cobrou isso e deu aí a estimativa de adoecimento em 5 anos num grupo exposto a algo e não exposto a algo e se teve ou não o desfecho, beleza? E aqui eles perguntavam se a gente ia escolher um teste exato de Fisher ou um Q² e precisava também calcular qual que seriam os números esperados na casela A e C em caso de um estado de não associação entre as variáveis. Ou seja, qual que era o número esperado aqui para quando eu encontrasse um estado de independência entre essas relações e que os expostos dessem o mesmo número do que os não expostos, igual a 1 no final, tá bom? Tudo isso é só filigrana, mas como que você encontraria o A e o C, o N esperado para estes dados aqui? Basicamente, existe uma fórmula muito simples chamada valor total da linha vezes valor total da coluna dividido pelo valor total. O que é o valor total da linha? Aqui é o valor total da linha. 1 aqui, né, a linha dispostos, é 1000, correto? Qual que é o valor total da coluna? Ou seja, se eu estou olhando para a casela A, 130. Qual que é o valor total? É esse valor do número total de participantes, beleza? Notem que quando eu encontro o N esperado, eu vou trabalhar somente com as somatórias da tabela, beleza? Aqui não vai entrar para o meu cálculo. Então, é o valor total da linha vezes valor total da coluna dividido pelo valor total. Para achar B, mesma coisa. 1000 aqui vezes 4.870 dividido por 5.000 e por aí vai, beleza? Mas eles queriam que a gente encontrasse o valor do N esperado para A. Então é 1000 vezes 130 dividido por 5.000, que é igual a 26, beleza? Que é maior do que 5. Agora, o valor esperado para C seria o valor total da linha, 4.000 vezes 130 dividido por 5.000, que daria 104. E o gabarito da questão era justamente esse, 26 e 104. Nesse caso, todos eles acima do que 5, ou maior ou igual a 5, o teste de escolha é o Q² de Pearson, ou apenas Q², beleza? A amostra é muito grande, não consigo aplicar o teste exato de Fisher. E para finalizar, eu tenho o último cenário que eu estou avaliando a relação de duas variáveis quantitativas, beleza? E aqui, geralmente eu vou ter um gráfico de relação diretamente proporcional, inversamente proporcional entre uma variável e outra. Por exemplo, tem um aumento do número de óbitos de acordo com dias de internação, aí eu consigo ver aquele gráfico se aumentou mesmo, se diminuiu, se ficou estável e por aí vai. De qualquer forma, aqui é muito fácil. Por quê? Diante de um cenário quanti-quanti, nos testes paramétricos, eu vou escolher o teste de correlação de Pearson. Lembra que eu faço uma correlação entre duas variáveis, eu consigo fazer esse gráfico, geralmente de uma equação de primeiro grau? Então, eu vou usar o teste de correlação de Pearson. Agora, se não for paramétrico, também é um coeficiente de correlação, só que de Spearman, beleza? É basicamente isso, gravando os nomes, a gente já consegue exercitar essa questão com uma questão da Unifesp de 2016, que foi um ano antes de quando eu prestei prova de R1, tá bom? Olha só. 200 mulheres foram convidadas e aceitaram participar de um protocolo de pesquisa de perda de peso. Metade das mulheres, então 100, recebeu uma droga recém-criada para atingir na diminuição do apetite, e outra metade recebeu placebo durante um mês. O que isso já me significa? Se eu tenho um grupo que vai receber algo e outro grupo que vai receber outro, eu tenho grupos não pareados, beleza? Não pareados porque as amostras não têm relação entre si, são em pessoas diferentes, são amostras independentes, beleza? Basicamente, o estudo realizado foi duplo cego, e aí eles perguntam, para testar a hipótese de que a droga viabiliza maior perda de peso que o placebo, qual é o teste que a gente vai escolher? Então, o que eles vão fazer? Eles vão dar as drogas para essas mulheres, em um grupo e no outro, tá?
E aí eles vão acompanhar ao longo do tempo que elas estão tomando o quanto que elas perderam de peso. O peso é uma das variáveis, uma variável super importante, que vai ser medido na balança. Logo, uma das variáveis é uma variável do tipo quantitativa, porque eu posso contar em números como que foi essa perda de peso, beleza? Então, ó, perdeu peso. Mas a outra variável é saber se houve maior perda de peso num grupo que utilizou a droga versus o placebo, beleza? Nesse caso aqui, eu tenho duas categorias. Então, eu estou diante de um cenário quali, beleza? Pertenceu ao grupo droga ou placebo, versus quanti, o quanto que perdeu de peso em cada um dos grupos, beleza? Logo, eu estou num quali quanti e eu estou diante de algo que eles não mencionam, se é paramétrico ou não paramétrico, então é paramétrico, e eu estou diante de amostras não pareadas. Qual que é o teste? E são dois grupos. Qual que é o teste que eu vou escolher? Basicamente o T de Student não pareado, beleza? E aqui eles colocaram o Wilcoxon, que é um equivalente não paramétrico, o T de Student pareado, que não é o nosso caso, porque os grupos não têm relação, Q quadrado para amostras dependentes ou independentes. Aqui eu tenho um cenário quanti-quali, não quali-quali, então cai fora. Portanto, a nossa única alternativa é procurar aqui o T de Student pareado para dois grupos e não é o Wilcoxon que só estava ali para enganar vocês, beleza? Alternativa correta, letra E, e por aí vocês vão treinando com as questões da Unifesp de testes estatísticos. Essa era a maior parte da aula. Agora, a gente vai fazer um batidão de conceitos. O segundo assunto que eu trouxe para vocês é vigilância em saúde. E o que vocês precisam saber é qual é o papel de cada uma das 4 principais vigilâncias em saúde estabelecidas pela Lei 8080. Então, olha só essa matéria que é de 2023, quando algum órgão suspendeu alimentos da marca Fugini, quando viram aí que tinha problemas no processo de fabricação e no número aí de pelo de rato, era alguma coisa assim do tipo, tá? Que aconteceu na época que tinha alguma coisa fora da regra estabelecida por este estabelecimento, essa instituição. Ou então, se por um acaso não fosse ali algo que fosse de uma marca alimentar, mas se eu encontro um surto de onicomicose em um salão de beleza. Ou então, se por um acaso, quem que libera os medicamentos agrotóxicos e qualquer produto que tenha alguma interface que possa alterar ou modificar a saúde da população e que vai ser comercializado, seja ele para fins de saúde ou não. Basicamente, quem define isso é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, então, é a primeira vigilância, e eu quero que vocês saibam que a atuação dela está em liberar, regularizar, regulamentar as condições de qualquer tipo de bem de consumo humano que possa alterar a saúde ou não, beleza? Isso para todas as etapas, desde a produção, circulação e prestação de serviços. Por isso, se eu presto serviço e o alicate não está bem ali esterilizado e tem um fungo provocando onicomicose, levando a um surto, é papel da vigilância sanitária ir lá e autuar, fechar aquele estabelecimento, multar até que ele seja regularizado e depois fazer as visitas para ver se foi literalmente regularizado. No caso da Fugini, tinha problema na produção, portanto, eles foram lá e autuaram e fecharam até regularizar. E por aí vai, beleza? Então, isso está relacionado à vigilância sanitária. Problemas sanitários relacionados ao meio ambiente também está relacionado à vigilância. Por quê? Porque se por um acaso eu tenho ali uma mineradora que contaminou ali toda a água com metais pesados durante o processo de mineração, e essa água estava dentro de um lençol freático que ia alimentar, que ia hidratar uma população ali no local, a partir do momento que isso for identificado, é papel da vigilância penalizar e fazer com que esta mineradora faça a desintoxicação ali do local e também que ela regularize o seu processo de atividade, porque está afetando a saúde humana. Então pode ser desde um bem comercial até ali alguma coisa que está envolvendo o meio ambiente. E ela é a única vigilância que pode multar e utilizar a força policial para fazer valer. E isso foi questão da prova da Unifesp de 2024, no qual teve um jogo Brasil e Argentina, e o pessoal da Argentina não tinha respeitado as regras para isolamento de Covid-19. Por isso, eles perguntaram qual é a vigilância que pode utilizar a força policial? Somente a sanitária. Beleza?
A próxima vigilância é uma vigilância que alerta sobre mudanças do ambiente, como, por exemplo, umidade causada pelas chuvas constantes favorece a proliferação de caramujos. Poderia ser uma notícia: enchentes, vigilância papapá, alerta para recomendações e riscos a respeito das enchentes no Rio Grande do Sul de 2024, beleza? Por exemplo, um surto de leptospirose decorrente desses alagamentos. Ou então, qual que é a vigilância que monitora e identifica a contaminação de estratos do ambiente, água, solo, ar? Por exemplo, queimadas em Ribeirão Preto em 2024. Quem que estava monitorizando a qualidade do ar para saber se estava seguro para respirar para a população e deu as recomendações de segurança para utilizar máscara, manter as janelas fechadas e por aí vai. Basicamente, a gente tem a vigilância ambiental para isso. E aqui é uma vigilância que ela está ali monitorizando constantemente e conhecendo e detectando qualquer tipo de mudança nos fatores ambientais que interfiram e possam comprometer na saúde humana. E para a vigilância ambiental conseguir monitorizar isso constantemente e saber que teve alguma alteração, ela tem alguns subsistemas, como o Vigisolo, que faz a vigilância do solo, da água, do ar, de elementos químicos e metais pesados, e até mesmo de desastres naturais, beleza? E por aí vai, beleza? Então, a ambiental, ela identifica, faz o alerta populacional e vai junto ali com a atenção primária de maneira articulada, isso é uma palavra-chave para qualquer vigilância, articulação entre setores, saúde, política, isso, aquilo, beleza? Para poder proteger a saúde humana. Então ela pode ali estar junto com a APS, tanto para ajudar a elaborar protocolos, quanto para ajudar nessa assistência à saúde humana, ok? Vamos lá, terceira vigilância, essa é mais fácil. Campanha orienta funcionários de postos sobre o risco do benzeno, postos de gasolina. Quem que é a vigilância que cuida da saúde do trabalhador? Há uma vigilância específica que é a vigilância em saúde do trabalhador. Aqui, ela olha de ponta a ponta como que o risco do trabalho pode alterar a saúde humana. E a partir disso, ela estabelece medidas de prevenção e promoção, evitando com que esse risco seja alto acima do mínimo necessário para a execução do trabalho e também ajudando a potencializar a saúde dos trabalhadores. Com isso, ajuda também na redução de morbimortalidade, adoecimento e morte, e atua também em cima de riscos e vulnerabilidades, olhando aí todos os acidentes de trabalho e fazendo ações para a gente diminuir cada vez mais os riscos relacionados ao trabalho, ok? E por fim, a nossa última vigilância é uma grande conhecida das provas de preventiva, talvez a que a gente tenha mais contato. Olha só, em 8 anos, o Distrito Federal registra um aumento de 334% de casos de sífilis. Quem que é a vigilância responsável por monitorizar o adoecimento das populações, das pessoas? É a vigilância epidemiológica. Então ela atua na prevenção e controle de doenças transmissíveis ou não transmissíveis e agravos da saúde tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Obviamente essa vigilância, quando cair, geralmente vai cair aqui, ó. Qual que é a vigilância que está relacionada à prevenção e controle de doenças transmissíveis e não transmissíveis no nível coletivo e individual? É a epidemiológica. Geralmente é isso que eles cobram. Por quê? Porque muitas das questões das provas vão se derivar, que são ações dessa vigilância, através de diagrama de controle, através de boletim epidemiológico, através de agravos de notificação compulsória, através de indicadores de morbimortalidade. Tudo isso é papel desta vigilância, fazer monitoramento das doenças, fazer estabelecimentos para interromper cadeia de transmissão e reduzir agravos e promover saúde, e também publicar boletins epidemiológicos, fazer diagramas de controle e dar para a gente essa visualização do que está acontecendo do adoecimento, ok? Já dei o spoiler dessa questão no meio, né? Mas questão de 2024 trouxe que em 2021 teve um jogo do Brasil e Argentina que foi interrompido porque houve uma violação dos jogadores argentinos em regras relacionadas à Covid-19, tá bom? E eles querem saber qual que é a vigilância com poder de polícia que atuou naquele momento. E eu já falei para vocês que a única que pode literalmente multar e atuar de fato, usando polícia se necessário, é a vigilância sanitária. Combinado? Vamos então para o nosso último tópico de revisão, que
também é bastante específico da Unifesp, a gente não vê de uma maneira tão presente em outras provas, da forma como ela cobra. Então vale a pena a gente revisar aí sistemas de informação em saúde, alguns perfis demográficos específicos da Paulista e indicadores de mortalidade. Então vamos lá. Basicamente aqui eu já trago com algo bem direto conceitual, que pode estar um pouquinho deslocado, mas já caiu na Paulista, quando eu falo de efeitos adversos de medicamentos e para quais são os sistemas de informação que eu devo notificar, o que significaria o Vigimed e o que eu notificaria para o SINAM, que é o Sistema de Informação de Notificações de Agravo à Saúde. Basicamente, o Vigimed eu vou notificar especificamente efeitos adversos de medicamentos e vacinas, que pode ser notificado por profissional da saúde ou qualquer cidadão. Então, digamos que tive ali uma vacina para Covid-19, tá? E a pessoa evoluiu com uma CIVD, que foi relacionada a essa vacina. Para onde que eu vou notificar? Vigimed. E o Vigimed está relacionado, ele é subalterno, né? Ele é parte de uma das vigilâncias que a gente falou, que é a vigilância sanitária. Então é importante nesse mecanismo de farmacovigilância a gente fazer a notificação para o Vigimed justamente para coletar e chegar essa informação na vigilância sanitária e ela avaliar se vai manter a circulação, se precisa adicionar uma nova regra, se precisa informar a população sobre isso, enfim, tá bom? Então, Vigimed vinculado à vigilância sanitária e é preciso notificar. Agora, o SINAM, ele é um subsistema da vigilância epidemiológica. Aqui eu quero ver como que está o perfil de adoecimento da população. Eu não tenho uma intenção primária de ir lá autuar uma empresa ou alguma coisa do tipo porque deu esse efeito adverso. Porque isso é função da sanitária, que regula bens de consumo. Aqui eu quero saber o que eu posso fazer e como que eu estou avaliando esse crescimento do número de casos para estabelecer ações que diminuam isso. Eu quero interromper essa cadeia de perpetuação desse aumento do número de casos, que pode ser me vinculando à vigilância sanitária e a gente fazer um trabalho intersetorial em conjunto, que são palavras-chave de como as vigilâncias se comportam. Só que aqui eu também tenho uma linha de notificação compulsória de eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação, que pode ser notificado por profissionais da saúde ou responsável do estabelecimento de saúde, só que essa informação vai desencadear ali um entendimento para eu interromper isso que está acontecendo e diminuir o aumento do número de casos. Mas provavelmente quem vai ali olhar se tiver algum erro, investigar se teve erro no lote, no laboratório, é a sanitária. Tá bom? Então eles fizeram essas duas distinções, mas cara, aconteceu isso, vai para as duas geralmente, tá bom? Olhando para outros sistemas de informação, é importante que vocês saibam o nome do sistema, é importante que vocês saibam qual que é a ficha de notificação e qual é o indicador, o que ele traz aí de dado para a gente conseguir tomar algum tipo de decisão em saúde pública. O primeiro sistema que eu demonstro para vocês é o SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade. Então, basicamente, o Unifesp vai dizer, a declaração de óbito deu tais e tais informações, isso é responsabilidade de qual sistema? Basicamente, tem que saber o SIM, tá bom? Ela vai definir, esse é o sistema onde a gente encontra dados sobre a mortalidade no país. E esses dados eles são obtidos a partir de um documento padronizado, que é a declaração de óbito, beleza? E aqui, vocês vão ver nas aulas, deveriam ver nas aulas, já viram nas aulas de ética, bioética e documentação, tudo sobre o preenchimento de declaração de óbito, que é um outro tópico que cai na preventiva, não tanto na paulista, tá? O segundo sistema de informação é o SINASC, Sistema de Informação de Nascido Vivo, e vai dar para a gente informações sobre os nascidos vivos em todo o território nacional. Então, nasceu com qual idade? Nasceu com qual idade gestacional? Nasceu com quantos centímetros? Quanto pesou? Perímetro cefálico? Tudo isso eu tenho aqui no SINASC, tá? E o documento base é a declaração de nascido vivo, que depois vai levar aí a certidão de nascimento no cartório, tá? E aqui eu encontro, é importante que vocês saibam, porque às vezes eles vão perguntar onde eu encontro as informações de pré-natal a respeito de informações de histórico gestacional, pré-parto e parto. Opa, é no SINASC também, porque ele pega do binômio materno-fetal. Então tem tanto informações nessa declaração sobre a mãe, sobre histórico gestacional, número de consultas pré-natal, como foi esse pré-natal, quais foram as condições do parto,
quanto do recém-nascido, que tem sexo, peso, ápiga, anomalias congênitas detectadas, alterações e por aí vai. Então, quando eu quero informações sobre a gestação, é na declaração de nascido vivo, que alimenta o SINASC, que eu vou procurar. O terceiro sistema eu já falei para vocês, que é o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, e aqui eu consigo fazer uma análise do perfil de morbidade e de adoecimento da população, conhecendo este sistema. O documento base são dois: ficha individual de notificação ou ficha individual de investigação, porque às vezes eu vou fazer com essa notificação o início de uma investigação para depois eu fechar uma doença, beleza? Então, basicamente, essas duas são similares, eles não cobram tantas diferenças entre uma e outra, só para vocês saberem que isso alimenta o SINAM. Essa daqui talvez seja um dos subsistemas que eles vão cobrar como lista de notificação compulsória, beleza? Então, não precisa se preocupar tanto com essa. Sistemas de informação da Política Nacional, do Programa Nacional de Imunização. Imunização, gente, eu sempre troco, tá? Porque PNH e PNI tá ali no mesmo. Tá? Programa Nacional de Imunizações, tá certo? Vacinas, que é o sistema de informação do PNI, como eu vou chamar a partir de agora. Aqui, galera, toda a cadeia vacinal, desde a produção, estoque, distribuição em cadeia fria e até a aplicação para a população e a monitoramento de efeitos adversos, enfim, tem subsistemas do PNI. Tudo isso eu consigo avaliar ali, beleza? Então eu tenho fichas específicas por subsistemas de tudo relacionado a vacinas e imunobiológicos aqui no Brasil. Como eu falei, então, tem o subsistema de distribuição, do CRI, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, como que está o estoque em cada região e por aí vai. Sejam criativos porque tem vários, tem uns 9. Beleza? Outro sistema importante, onde eu junto e organizo e compilo as informações de atendimento ambulatorial no Brasil. Basicamente no CIASUS, Sistema de Informação Ambulatorial. Então, além de atendimento de ambulatório, consulta, eu registro os procedimentos ambulatoriais, os tratamentos específicos, como uma infusão, por exemplo, e por aí vai, tá? Diagnósticos, métodos diagnósticos e tudo mais. E como que eu vejo isso? Cara, quem participa aí de hospital ou de ambulatório em hospital, vocês vão ver que a gente preenche um monte de negócio que a gente não sabe, né? Que geralmente preenche lá de qualquer jeito, pede o carimbo do chefe e manda pra frente. Cara, isso vai gerar as informações a respeito de como que estão os atendimentos ambulatoriais no Brasil. Coloquem um pouco de atenção nisso, é o nosso papel coletivo dentro do nosso atendimento, tá? Então, vocês já devem ter preenchido um boletim de produção ambulatorial, que é o BPA. Vocês também já devem ter preenchido uma PAC, que é a Autorização de Procedimento de Alta Complexidade. Então, se eu vou fazer um exame radioinvasivo, provavelmente vai ter uma PAC aqui. Se eu tenho ali uma consulta de pneumo, enfim, eu vou ter um BPA aqui para preencher, beleza? Na atenção básica, a gente também tem um sistema específico para a gente fazer os registros de atendimentos na atenção básica, que é o SIAB, Sistema de Informação da Atenção Básica. E ele vai monitorar múltiplos pontos da atenção primária, desde consultas programáticas, então eu monitoro puericultura, hipertensos, diabéticos, controle de tuberculose, hanseníase e por aí vai, pré-natal. Então, múltiplos pontos da atenção primária serão vistos pelo SIAB. E como que a gente preenche isso? Através das clássicas fichas da atenção básica, tá? Só que o SIAB, é importante vocês saberem que a gente já fez um teste com o ESUS, agora na Covid-19, e está sendo substituído pelo ESUS-AB, beleza? Sistemas de informação hospitalar, basicamente tempo de internação, qual condição levou e tudo mais, vocês vão ver no Sistema de Informações Hospitalares, do SUS, que é o SH-SUS. Então aqui, qualquer internação financiada pelo Sistema Único de Saúde, todas as informações vão estar lá. A gente preenche relatório de alta, um monte de coisa para dar alta para um paciente, e isso tudo vai ser aí a base do preenchimento do documento base, que é AIH, que é a Autorização de Internação Hospitalar, que é um documento que quando a gente decide internar, a gente precisa preencher, abrir essa ficha, e aí a gente coloca aí o diagnóstico provável inicial, os dados do paciente, por aí vai. E aí depois, ao longo do tempo, até o final da internação, até passar no financeiro e ver o quanto que foi gasto, essa ficha vai sendo preenchida até ela ser fechada, beleza? Então,
ela é muito preenchida pelo hospital porque ela é muito importante para a gente tomar decisões de saúde pública. E ela vai dar todos os dados sobre a internação, desde a identificação do paciente, qual que foi a justificativa de subir do PS para ser internado ou do ambulatório, quais procedimentos e cirurgias que aconteceram, quais acidentes ou violências foram ali vistos ao longo da internação, tudo sobre internação hospitalar vocês buscam no SIH, que a IH é bem preenchida, tá bom? Agora, saindo dos sistemas de informação, a gente conheceu em torno aí de 6, 7, a gente vai mudar agora para conhecimento de 2 perfis demográficos que estão relacionados aí a olhar os indicadores de nascimento, reprodução ou morte de uma população ao longo de um tempo, tá bom? Que são muito específicos da Unifesp, que é o índice de envelhecimento populacional e a razão de dependência total. Começando pelo índice de envelhecimento, então, ele é um termômetro para a gente de como que está a transição demográfica, como que está a proporção da população idosa em relação à população que está nascendo, beleza? E isso daqui, obviamente, está sendo modificado ao longo do tempo a partir do momento que a gente está evoluindo e se desenvolvendo como uma sociedade. Então, dentro desse desenvolvimento, a gente está percebendo uma redução progressiva da taxa de fecundidade, ou seja, os nossos avós tiveram muito mais filhos do que nós teremos. Isso a gente vê através de números acompanhando a nossa população. Além disso, tem melhorado os tratamentos, diagnósticos, acesso à saúde, que fazem com que haja um aumento da esperança de vida ao nascer da população. E isso gera, então, o quê? Uma redução das pessoas que têm menos de 15 anos de idade em um determinado país ou território, beleza? E um aumento das pessoas que têm 60 anos ou mais, que são consideradas idosas pela Política Nacional do Idoso e pelo Estatuto do Idoso, beleza? Então, o índice de envelhecimento coloca no numerador o número de idosos em relação à população de menos de 15 anos de idade, beleza? E multiplica por 100. É literalmente olhar os dois extremos dessa pirâmide etária para eu saber se essa população está envelhecendo ou não. Então, quando eu tenho uma proporção muito maior de idosos em relação aos menores de 15 anos, eu posso dizer que essa população está envelhecendo, porque eu posso entender que não está aumentando o número de renovação dessa população, e sim, a outra parte que eu não estou vendo aqui são aí adultos que vão envelhecer ao longo do tempo e vão aumentar essa proporção, ok? O que eu chamo a atenção desse indicador, que ele é muito simples, geralmente eles vão dar uma tabela por faixa etária, e dentro da faixa etária vocês precisam encontrar os 60 anos ou mais para colocar no numerador, e os 15 anos ou menos para colocar no denominador. É só isso que a Unifesp já cobrou de vocês, deu faixa etária assim de 0 a 10, 10 a 15, 15 a 25, 25 a 40, enfim, aí pegou 60 a 65, 65 a 70, e aí vocês tinham que somar tudo que era 15 para baixo para o denominador, tudo que era 60 para cima no numerador, multiplicar por 100 e dizer que o índice de envelhecimento populacional era aquele cálculo, ok? Só que eu chamo a atenção para vocês que a Unifesp, se cobrar isso, ela vai tentar confundir que idoso seria acima de 65 anos. Não é, tá bom? Para os cálculos de indicadores, a gente vai considerar 60 anos. Essa é a informação mais importante sobre esse assunto, ok? E a outra é a fórmula, porque precisa saber, entender, acima de tudo entender e deduzir aí para conseguir memorizar, ok? Galera, razão de dependência total, o que significa isso? Basicamente é um indicador que eu vejo qual parte da população depende da população produtiva, ou seja, quem é dependente e quem produz. É essa a relação desse indicador. Basicamente, quem é a população que depende aqui no Brasil? E aqui, galera, eu estou olhando para fins de indicador populacional. Eu preciso de uma regra. Eu não estou dizendo que todas as pessoas pertencentes a isso não produzem nada economicamente. Mas, basicamente, é a população de 0 a 14 anos e a população acima de 60. John, é a mesma população que estava lá na outra fórmula? Sim. Só que cuida que aqui eles deixaram um 14 anos e não 15, né? Poderia ter deixado 15 para ser a relação ali. Então tem essa pequena diferença, mas a população 60 a mais também é considerada como dependente, assim como as crianças e esses adolescentes aqui. E qual que é a população que é produtiva?
Então, olhando qual que era a população dependente e a população produtiva, a gente chega na fórmula de que no numerador eu teria a população dependente, porque é uma razão de dependência total, é isso que eu quero avaliar, tá? Então eu vejo o número de pessoas de 0 a 14 anos somado ao número de pessoas de 60 ou mais anos de idade, dividido pela população que é produtiva, que eu já havia falado para vocês, que é a população de 15 a 59 anos de idade, combinado? Vezes 100, ok? Então aqui eles colocam 14, mas no fim das contas fica um ponto de corte aí, 15 para frente produtiva, 15 para trás, ou 14 completos e finalizados, como dependente. E aqui a gente tem uma parcela muito produtiva da população no momento. Então a nossa razão de dependência não é tão alta, mas isso é efeito dos nossos familiares, aí mais os da década de 70, 80, que teve aí um grande boom de população ali naquele momento, uma fecundidade muito alta. E a gente está vivendo isso até hoje, porque essa população já cresceu e hoje é produtiva em relação à parcela total da nossa população, ok? Para finalizar, eu vou entrar agora, sair dos perfis e indicadores demográficos e entrar para indicadores de morbimortalidade, para ver somente uma pontuação sobre taxas brutas e ajustadas. Quando que a gente usa uma e quando que a gente usa outra. Basicamente, por que a gente faz um ajuste ou padronização de uma taxa, de um indicador? Porque é muito bom para eu comparar populações diferentes. Quando eu olho o número, basicamente como eu obtive de um indicador, às vezes eu tenho algo por trás que faz com que eu tenha uma interpretação errada se eu não fizer esse ajuste a partir de uma variável que está ali confundindo e alterando muito aquele indicador bruto, beleza? E com isso, quando eu faço esse ajuste ou padronização, que eu já vou ensinar vocês como que é feito, eu consigo ter uma compreensão mais real daquele dado em saúde. Então, o que é uma taxa bruta? A taxa bruta é eu pegar literalmente o que eu tenho numa fórmula de um indicador e chegar num resultado, sem nenhum tipo de interpretação ou ajuste. E é útil para eu ver uma mesma população ao longo de um tempo. Então, eu quero ver a taxa de fecundidade no Brasil. Eu posso só aplicar a fórmula e ver que isso está diminuindo a cada década, beleza? Mas é a mesma população, eu não tenho grandes diferenças da minha amostra onde eu estou coletando esse indicador, porque estou olhando a população do Brasil ao longo do tempo, ok? Então, taxa bruta é bom para uma mesma população, para eu ver como esse indicador se comporta ao longo do tempo. Agora, o ajustamento para uma variável que pode estar ali alterando dentro da estrutura dessa população que eu fiz o indicador, ele é importante quando eu quero comparar duas populações distintas em relação ao indicador. Quando eu entendo que alguma variável faz com que essas populações sejam tão diferentes por ela que vai alterar o meu resultado final e a minha interpretação. Que pode ser uma população que tem muito mais mulheres do que homens, pode ser uma população que é muito mais idosa em relação à outra, e com isso, quando eu tenho uma comparação de duas populações muito distintas, é importante eu verificar pelo menos se não há necessidade de ajuste para algum tipo de variável. Olha só esse exemplo aqui. A taxa de mortalidade da Finlândia é de 10,3. A taxa de mortalidade do Brasil é 6,9 por 1.000 habitantes. Essa informação ela foi obtida no mesmo sistema de informação, que é o Index Mundi, e do mesmo ano correlacionado, 2020. Então, eu tenho duas populações, no qual eu demonstro que a mortalidade da Finlândia é maior do que a do Brasil. E aí eu pergunto para vocês, olhando só isso, eu posso inferir, então, que a Finlândia tem mais problemas que o Brasil, correto? Errado. Na realidade, o que acontece? Por que o da Finlândia é maior? Porque, naturalmente, ali ela já está num processo de transição demográfica e epidemiológica, por ser um país desenvolvido muito mais avançado do que a gente. Logo, morrem mais, mas morrem mais idosos, ok? Então, eu preciso ajustar pela faixa etária daquela população para ter uma justiça e verificar que, na realidade, o Brasil está muito atrás na faixa ajustada por idade, beleza? E como que eu faço isso? Eu pego a faixa etária 60 anos ou mais, por exemplo, de idosos, e eu coloco um peso diferente em morte, ou seja, um peso menor na taxa de morte do que a população de 0 a 10 anos, por exemplo, que não deveria morrer. Então eu conto, sei lá, ponderadamente 4 vezes mais uma morte de 0 a 10, que é muito mais pesado, é indicativo de muito mais falha de processo, muito mais subdesenvolvimento, enfim,
do que um idoso morrer. Então vale 4:1, por exemplo, é fazer esse ajuste. E quando eu faço esse ajuste por essa variável, muda muito esse número bruto. É isso que eu quero que vocês saibam. Então, a Unifesp já cobrou isso, já cobrou que era através de uma média ponderada e já cobrou bem recentemente, olha essa questão. Em epidemiologia, taxas de mortalidade ajustadas por idade podem ser utilizadas para, olha só a alternativa correta, eliminar o efeito das diferenças etárias das populações na comparação de suas mortalidades. É literalmente o que eu mostrei de Brasil versus Finlândia. Por que não é A? Determinar o número de mortes em um dado grupo etário das populações comparadas. Não é o número. O número vai participar da elaboração do indicador, mas a taxa é já depois que eu tenho o indicador feito, beleza? Então não é isso daqui. Estimar as idades dos óbitos quando faltam tais informações nas taxas brutas e ajustadas. Também estou olhando uma etapa de problema na definição do indicador, mas não é para isso que o ajustamento de taxa vai acontecer. O ajustamento acontece depois que eu já tenho a taxa bruta feita e que eu já vi que o dado lá era confiável antes. Então, não é para isso que serve o ajustamento. E corrigir as taxas brutas de mortalidade, estimando os registros de erro na idade. Não. Se teve erro no registro de idade, já vai me dar aqui um erro na taxa bruta. Não é aqui que eu quero fazer. Eu quero comparar de uma maneira mais justa duas populações, tirando o efeito da faixa etária na mortalidade. Correto? É isso, galera. Espero que vocês tenham aí aprendido bastante na nossa revisão, nas nossas dicas e apostas da Unifesp. Só tema quente, só assunto que caiu muito nos últimos 5 anos. Só que vocês podem ter visto aí que não são assuntos levianos, não são assuntos tão extremamente tranquilos a ponto de a gente negligenciar. Vejam com muito carinho. Estarei com vocês próximo da Unifesp, no para cima da Unifesp, e acompanhe nossa cobertura de prova, porque aqui o teu tempo é valorizado com uma grande entrega de valor. Beijo, tamo junto, sucesso demais aí para todo mundo.